Olá, pessoal. Seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou o Thiago Souza. E aqui a conversa é sobre carro de verdade, sem complicação e com conteúdo que você realmente pode usar no dia a dia. Seja para entender melhor o funcionamento do seu veículo, pegar dicas de manutenção ou descobrir truques que facilitam a vida de quem dirige, você está no lugar certo. Já deixa seu like, se inscreve no canal e assiste até o final, porque sempre tem algo que pode te ajudar de O verdade. fundamental do carro é o motor de combustão interna, mas seu funcionamento é impossível sem a ação de muitos outros sistemas, incluindo o de combustível. O esquema do sistema de fornecimento de energia de um motor de carburador inclui um conjunto de determinados componentes, cujo funcionamento é realizado de acordo com um determinado princípio de operação. O motor de qualquer carro é considerado seu coração. É devido ao fato de que esse mecanismo fundamental produz torque que muitos processos elétricos e mecânicos do carro como um todo interagem. Mas, como qualquer outro componente de todo o complexo de conjuntos interconectados, o motor não é capaz de agir isoladamente sem afetar e envolver os muitos sistemas que o atendem e o mantêm funcionando adequadamente, potência, arrefecimento, escapamento etc. Um termo como running stock pode ser aplicado a cada veículo. Para exagerar, ele define as distâncias quantitativas que o carro deve superar com o tanque de combustível cheio até o limite máximo, excluindo a possibilidade de reabastecimento. Esse valor, é claro, é influenciado por um conjunto de muitos componentes: clima, superfície da estrada, idade do veículo, peculiaridade individual de dirigir e muitos outros, mas o papel mais importante é dado à condição operacional do sistema de fornecimento de energia, e à correção dos processos que ocorrem nele. Noções básicas do sistema de combustível. O esquema do sistema de alimentação de um motor com carburador é construído com base nas seguintes ações básicas: fornecimento de combustível, sua filtragem e posterior armazenamento, purificação do ar, preparação da mistura de combustível e ar, lançamento da mistura nos cilindros do motor. O sistema de entrada e circulação de combustível responde diretamente ao componente qualitativo e quantitativo da gasolina que entra na projeção dos modos de operação do motor de combustão interna. A versão clássica do sistema de combustível inclui componentes como tanque de combustível, armazenamento de gasolina, bomba de combustível, formação da pressão necessária, fornecimento de combustível de forma forçada, linha de combustível, um conjunto de tubos, linhas de tronco, mangueiras para circulação da mistura de combustível, filtros de ar e de combustível, carburador, preparação e formação da composição combustível-ar. O princípio de operação do sistema de alimentação para motores com carburador é bastante simples. O combustível contido no tanque, no início de sua circulação, é submetido à filtragem. Ao mesmo tempo, uma bomba de combustível entra em operação, forçando a gasolina a se mover ao longo da linha de combustível até o carburador. Ali começa a preparação da composição combustível-ar nas proporções necessárias e, somente depois disso, ela chega aos cilindros de trabalho do motor de combustão interna. Mais adiante, será feita uma análise mais detalhada do dispositivo e dos indicadores operacionais de cada elemento do sistema de combustível do motor do carburador. Tanque de combustível. O tanque de combustível é um container feito de metal resistente, aço, por estampagem. O volume do tanque de combustível varia de 40 a 80 litros de gasolina, dependendo do modelo do carro. Essa quantidade de mistura de combustível, de acordo com os padrões, é suficiente para cerca de 500 km de quilometragem. Como regra geral, o tanque é montado na parte traseira do veículo. Na cavidade interna do tanque há uma divisória, que confere rigidez a toda a estrutura e também serve como uma espécie de obstáculo. A formação de ondas quando o carro está em movimento. O tanque é abastecido com gasolina por meio de um gargalo especial, que é equipado com um tubo. O excesso de ar é descarregado por ele durante o reabastecimento. Em muitos modelos de carros, o tanque de gasolina, parte inferior, tem uma abertura de fechamento adicional. Por meio dele, é possível não apenas drenar completamente a gasolina e remover a água, mas também limpar completamente a cavidade de detritos grandes. O tanque de gasolina também é equipado com um filtro de malha, que ajuda no processo de limpeza da mistura de combustível. O nível de gasolina no tanque pode ser monitorado por meio do sensor instalado, que é um flutuador com um reostato. O movimento da boia indica um determinado nível de enchimento do tanque com a mistura de combustível. Isso resulta em um aumento na resistência diretamente no circuito e, consequentemente, em uma diminuição no valor da tensão no indicador. A quantidade de combustível no tanque de gasolina é indicada por determinados indicadores no painel de instrumentos. Bomba.
Ela fornece o suprimento de gasolina para injeção e mantém o nível de pressão necessário para a operação correta da linha de combustível como um todo. A bomba de combustível de um motor com carburador é montada diretamente na estrutura do tanque de gasolina e é equipada com um acionamento elétrico. Em alguns modelos de carros, é possível instalar uma bomba de reforço como elemento adicional de reforço. Linha de combustível. É uma linha principal composta por vários tubos e mangueiras que conectam os elementos do sistema uns aos outros de uma determinada maneira. Há uma distinção entre o tipo de abastecimento e de drenagem da linha de combustível. No primeiro caso, a pressão de trabalho necessária é mantida e, no segundo, o excesso de gasolina é descarregado de volta. Filtros. O filtro de combustível foi projetado para a limpeza inicial do combustível de contaminantes estranhos para evitar quebras indesejadas e operação incorreta de cada elemento do sistema. Recentemente, o filtro de combustível está cada vez mais equipado com uma válvula especial de ação redutora. Ela é responsável por controlar e regular a pressão operacional. O excesso de combustível é removido da válvula por meio de uma linha de drenagem de combustível. Se o motor estiver equipado com injeção de combustível, não será necessário instalar uma válvula redutora de pressão. A filtragem complexa da mistura de combustível é realizada por filtros iniciais, grossos, e subsequentes, finos. Inicialmente, a gasolina é purificada por um filtro, cárter, que permite separar misturas a granel de tipo mecânico, bem como água. O projeto de tais filtros implica a presença de um compartimento, um elemento filtrante e o próprio reservatório. O elemento filtrante é montado a partir de várias placas de metal de espessura não muito grande com perfurações e saliências. Essas placas são montadas em uma haste e pressionadas contra o corpo por meio de molas. A mistura de combustível flui através dos espaços de montagem formados entre as placas vizinhas. No entanto, as impurezas e os contaminantes maiores permanecem no fundo do próprio reservatório. Eles podem ser removidos por meio de um orifício de encaixe. No processo de limpeza do combustível de pequenas impurezas, é usado um filtro fino. Seu projeto é semelhante ao do filtro anterior. Ele inclui uma carcaça, um elemento filtrante de malha ou cerâmica e um reservatório. Toda a construção é fixada com a ajuda de um par de parafusos porca. O filtro de ar é responsável pela limpeza da poeira do ar que entra diretamente no carburador. Isso é necessário para reduzir o grau de atração dos minúsculos cristais de quartzo pelas peças lubrificadas e, assim, evitar o desgaste precoce dos conjuntos e mecanismos. De acordo com o princípio de ação, os filtros de ar são divididos em inércia óleo e tipo seco. O dispositivo do primeiro inclui um compartimento com um banho especial, um elemento de filtragem sintético e uma entrada de ar. Se o motor do carro for ligado, o ar que passa pela fenda anular da carcaça interna começa a entrar em contato com a superfície do óleo e muda a trajetória de seu movimento. Como resultado, grandes partículas de poeira se agarram à superfície do óleo devido a essa mudança abrupta de direção. A porção de ar inicialmente limpa flui para o elemento do filtro, que faz uma limpeza mais completa das menores partículas de poeira. Em caso de contaminação pesada, o filtro deve ser cuidadosamente lavado. O filtro de ar seco consiste em uma carcaça, uma entrada de ar e um elemento filtrante feito de papelão poroso. Isso facilita a substituição se houver necessidade. Carburador. É um dispositivo usado para preparar a mistura de combustível e ar com a composição adequada. O ar é misturado no carburador com combustível líquido, por exemplo, gasolina, nas proporções necessárias e, em seguida, alimenta os cilindros do motor. Essa mistura é estabelecida como um princípio fundamental da operação do carburador. Atualmente, existem muitas variantes da execução construtiva desse dispositivo. Porém, o carburador de boia continua sendo o mais popular. Ele funciona de acordo com o seguinte princípio: a gasolina, bombeada por uma bomba de gasolina, entra na câmara de flutuação do carburador, na qual o nível necessário de combustível é mantido com a ajuda de uma válvula especial de flutuação e agulha. Quando a taxa de fluxo de gasolina aumenta, a boia muda de posição, ao mesmo tempo em que a válvula se abre e uma nova porção de combustível entra na câmara da boia. Quando a gasolina é abastecida até o nível necessário, a boia flutua para cima, a válvula se fecha e o fornecimento de combustível líquido pela porta de entrada é interrompido. Para exagerar, a ação da câmara de flutuação do carburador é a mais parecida possível com o princípio de operação do tanque do banheiro. O combustível da câmara de flutuação flui através do tubo de atomização para a câmara de mistura, onde é misturado com a porção de ar purificado do filtro de ar. A mistura direta ocorre da seguinte forma:
Quando o pistão se move pela primeira vez do ponto morto superior para o inferior, a válvula está na posição aberta. À medida que o pistão se move para baixo, outra porção de ar é aspirada e passa pelo filtro. Em seguida, por meio do difusor, o movimento do ar é consideravelmente aumentado e há uma torção do ar, o que permite que ele pegue a gasolina do atomizador, enquanto se mistura ativamente com ela. Com o movimento subsequente do pistão, essa mistura penetra nos cilindros por meio da válvula de admissão aberta. Tudo isso ocorre na câmara de mistura, que na linguagem da mecânica automotiva é chamada de cozinha do carburador. A quantidade de combustível fornecida aos cilindros é regulada por uma válvula de aceleração montada, que está mecanicamente ligada ao pedal do acelerador. Quando o motorista pressiona o pedal, o afogador se abre, o conteúdo da mistura de combustível e ar que chega aos cilindros aumenta, e o motor, consequentemente, ganha velocidade. Quando o pedal é liberado, a válvula do acelerador se fecha, o que significa que o conteúdo da mistura é significativamente reduzido. Nesse caso, o motor diminui as rotações. Vale a pena observar que o nível de gasolina na câmara de flutuação está localizado abaixo do marcador de saída do atomizador. Isso evita o risco de vazamento da mistura de combustível quando o motor não está funcionando, mesmo que o veículo esteja inclinado. Os projetos modernos de carburadores são capazes de garantir a criação de uma mistura de combustível e ar nas proporções corretas, em todos os modos de operação do motor, o que garante a operação mais correta do motor. Bomba elétrica de gasolina. O trabalho do carburador, por definição, é apoiado por vários dispositivos mecânicos. Muitos proprietários de automóveis preferem algum tipo de síntese no dispositivo, escolhendo a opção de conectar um dispositivo como uma bomba elétrica de gasolina. Sua principal função é transportar a mistura de combustível do tanque diretamente para o motor de combustão interna sob pressão normal. O princípio de operação de uma bomba de gasolina elétrica é semelhante à ação de uma bomba de combustível mecânica. Instalação com suas próprias mãos. Inicialmente, é necessário desmontar o sensor de nível de combustível do tanque de gasolina. Em seguida, é feito um furo com diâmetro não superior a 7 mm em sua tampa, no qual é soldado um tubo. Uma extremidade do tubo é dobrada de modo que, no futuro, seja possível drenar o retorno a uma distância máxima da entrada de combustível. A outra extremidade do tubo é dobrada paralelamente à sua porta de saída. Depois disso, o design aprimorado do sensor é reinserido no tanque de combustível. É importante não esquecer de conectar o tubo de borracha ao novo conector. Em seguida, uma extremidade da mangueira de borracha de 5 metros é colocada no encaixe de entrada de combustível. A bomba elétrica de gasolina em si é montada horizontalmente em relação ao painel do motor no suporte por meio das almofadas de borracha, preparadas, que, em geral, vêm com a bomba. Ao montar, é essencial definir a direção correta do fluxo de combustível. A sucção deve passar do tanque de expansão, e a pressão deve ser direcionada para a projeção do local do motor de combustão interna. Depois disso, o filtro de injeção é fixado diretamente na mangueira de borracha, e uma mangueira com diâmetro de 5 cm é fixada no outro encaixe. Com a ajuda de braçadeiras, ela deve ser apertada e fixada no corpo. Essas ações são necessárias para que a mistura de combustível e ar se mova ao longo da trajetória de baixo para cima. Por fim, a bomba elétrica de gasolina deve ser conectada ao tanque de combustível. Isso é feito com uma mangueira de 12 mm de diâmetro e um adaptador de metal. O dispositivo em si é conectado por meio de um relé de potência ao contato, 12V, da bobina de ignição. A autoinstalação da bomba elétrica de gasolina é um processo bastante complicado, por isso é melhor confiar esses trabalhos a um profissional. Nesse caso, seu funcionamento ininterrupto será garantido, o que será a chave para a operação correta de todo o sistema de energia. Em conclusão, o sistema de alimentação do motor do carburador é fundamental para o funcionamento eficiente do veículo. Compreender como os dispositivos e esquemas operam nos permite apreciar a complexidade e a precisão necessárias para garantir uma mistura adequada de ar e combustível. Ao dominar esses conceitos, podemos não apenas melhorar o desempenho do motor, mas também realizar manutenções mais eficazes. Esperamos que este vídeo tenha esclarecido suas dúvidas e proporcionado um entendimento mais profundo sobre o funcionamento do carburador. Obrigado por assistir.